Bebê. Ei, pessoal, vou fixar o tema aqui, ó. Dilema da lancheira escolar. Ué, ei, pessoal, vamos entrando aí, tô tentando fixar o tema aqui. Aham, fixar. Muito bem. Vamos entrando, pessoal. Hoje vamos falar sobre a dificuldade da lancheira escolar. Hoje, com o retorno às aulas aí, ficou notório que a gente passa um aperto para montar essas lancheiras. Então, hoje comigo a Nayara, nutricionista, a gente abordar esse tema. Estamos aguardando a Nayara entrar aqui. Enquanto isso, vamos mandando aí pros colegas, para quem vocês achem aí que se interessa, que também passa esse tipo de aperto. Olha ela aí, a nossa Nutri. Oi, musa. Ah, Tudo bem? tudo bem. Ai, você está toda florida. Eu quase coloquei uma blusa roxa pra combinar com o seu batom. Foi quase. Ai, Mas porque eu botei acho uma blusa cinza, daí eu achei que tava muito apagadinha, apesar de estar na minha cartela. Eu falei, vou botar um batom escuro. foi quase que a gente veio igual. Mas foi assim, foi triste. Mas é isso. E aí, já temos aqui algumas pessoas para conversar com a gente sobre a lancheira, né, Nike? Vamos. Um tema tão importante, tão desafiador, né, Bia? Porque acredito que vai ser uma das coisas que a gente vai conversar, porque é literalmente um dilema todos os dias e é muito engraçado porque vem janeiro, vem julho, é a mesma história. Então, eu acho que a gente sempre é bom ajudar, né, essas mães que ficam realmente bem perdidas nessa fase de retorno às aulas, que é tão importante também, né? É, e a sobrecarga já é demais, né? Assim, mais uma função, né? Mais uma coisa para a gente fazer. Então, a gente precisa tentar otimizar isso aí, melhorar, minimizar as dificuldades para poder ver se a coisa anda, né? Porque a lancheira é muito importante. Aí, várias pessoas dando tchau. Ei, pessoal! As pessoas acenando aí. Tudo bem, vai Vamos entrando aí, entrar e mandando, convidar os mandando. coleguinhas. E também vai ficar salva para quem não puder ver ao vivo, mandar depois, né? Para o pessoal que está fazendo rotina de sono agora, às vezes nem todo mundo vai conseguir ficar, mas ela vai ficar salva aqui também para vocês poderem ver mais tarde, ou amanhã, enfim, e mandarem para os outros que não puderam ver ao vivo aqui. Ai, várias Maravilhoso. pessoas acenando, hein? Pessoas lindas. Gente, então, a gente começou falando, mas a gente não se apresentou, né? Então, acho que algumas pessoas do meu Instagram não te conhecem e outras do seu Instagram não me conhecem. Então, eu vou começar me apresentando, né? Que eu sou a hostess, mas Vai. aí você se apresenta, pode ser? Combinado. Então tá bom. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Beatriz. Beatriz Adriane, né? Que a minha mãe fez esse presente para mim, me dá um nome único, exclusivo. Então, Beatriz Adriane, sou pediatra. Trabalho com consultório de pediatria geral e já há um tempinho bom, né? E ultimamente já estou, desde o início do ano, dedicação exclusiva para o consultório. Ele foi crescendo, crescendo, crescendo e tomando esse lugar aí na minha vida cada vez mais intenso. É, Tenho mestrado em saúde da criança e do adolescente pela UFMG, fiz minha formação toda lá, né, de graduação e residência médica. E assim como a Nai, né, que formou também aqui na UFMG, e também tem graduação aí é, é, em hospital de equipe multi, né, Nai? Hospital que tem residência, hospital que a gente vê muita coisa, então acho que a gente consegue dar uma formação bem global, assim, na nossa carreira, né? E conto aí com a ajuda da Nayara para me ajudar nesses desafios relacionados com a alimentação. Já tem um tempo que a gente tem essa parceria, né, de se encaminhar pacientes para a gente tentar resolver os BO uma da outra, né? Falei, Nayara, tô com um paciente aqui que eu não consigo resolver, preciso da Nutri. E ela, o contrário também. Falei, nossa, peguei um paciente aqui que está precisando de um pediatra legal e tudo, e a gente faz esse trabalho e tem dado muito certo, colhendo muitos frutos. Então, se apresenta aí para o pessoal, né?
Maravilhosa. Gente, é uma honra maravilhosa fazer parte dessa equipe com a doutora Beatriz Adriane, que realmente é um peso muito grande para mim, e isso eu sempre, Bia, enfim, posso fazer live, posso fazer o que for, mas eu sempre vou reforçar essa gratidão que eu tenho mesmo, assim, com esse nosso trabalho, nossa amizade, enfim, que começou aqui na rede, né, aqui no Instagram, batendo na porta, oi, tudo bem? Oi, tudo E bem? e que virou essa relação tão gostosa que a gente tem. Então, realmente é uma coisa muito recíproca, muito de identificação mesmo, de propósito e de valores. Então, eu acho que isso é muito importante. Para quem não me conhece ainda, eu sou Nayara Castro, nutricionista infantil, também formada pela UFMG, também eu sou, na verdade, especialista em saúde da família e consequentemente, de tanto acompanhar tantas famílias, vem me especializando cada vez mais na nutrição infantil, de 0 a 12 anos, então eu não pego adolescência, mas a gente fica bastante aí na infância, que já tem bastante BO para resolver, e cada vez mais a gente vem trazendo uma nutrição mais ampliada, mais integrativa, mais respeitosa, que é o que a gente acredita, né? E hoje, aqui especificamente nessa live, eu estou aqui para ajudar as mães a prepararem lancheiras que sejam saudáveis, que os seus filhos comam principalmente, mas que seja uma maneira fácil, simples, e que as mães não precisam ser masterchefs, que eu brinco na cozinha, porque a lancheira é um desafio muito grande e eu estou aqui para descomplicar a vida de vocês. Então, se você está aqui por conta da lancheira, já pega esse aviãozinho aqui, ó, e já manda para todo mundo para aprender também a descomplicar a lancheira em casa. Nai, isso aí que você falou é super importante, assim, das mães. Às vezes, assim, é uma insegurança muito grande das mães. Pô, mas eu não sei cozinhar muito bem, ou eu cozinho bem, mas eu não tenho muito tempo para fazer as coisas, assim, como é que eu vou desembolar isso e ao mesmo tempo mandar uma lancheira que não seja ruim, né, que seja saudável, assim, como conjugar isso, assim, né, essa sobrecarga, essa falta de tempo e às vezes até de experiência na cozinha mesmo. Então, às vezes essa falta de tempo, de criatividade ou de expertise para planejar e fazer a lancheira da criança, assim, como ver existe uma luz no fim do túnel, assim, como que essas mães fazem, esses pais, esses cuidadores fazem para conjugar isso, né, uma lancheira saudável e a nossa falta de tempo habitual da vida moderna? Então, eu sempre falo isso, né, Bia? Que se pudesse comprar tempo na banquinha da esquina, a gente comprava, né? Pediatra, então, Nossa Senhora Aparecida, né? E pagava caro. Eu pagava mesmo. Então, assim, eu sempre falo que as mães, elas deveriam saber que a lancheira não deveria ser uma tarefa tão desafiadora como tem que ser, como tem sido, né? Porque a nossa vida hoje ela é muito corrida em pleno 2023, a gente tem que juntar tanta coisa de planejar, organizar, saber escolher, saber cozinhar, enfim, ter tempo para sentar e dedicar a isso. Afinal de contas, todas as mães se preocupam, né? Eu sei disso. Elas não fazem a lancheira do jeito que fazem porque elas não se preocupam com a saúde da criança, mas porque realmente o tempo é escasso. Então, existe luz no fim do túnel e eu tenho mães aqui que realmente se empenharam e conseguiram fazer da lancheira das crianças uma tarefa mais leve no maternar delas. Afinal de contas, né, Bia, a gente está falando aqui de mães sobrecarregadas em pleno 2023, que são multitarefas, né, de casa, de trabalho, de esposa, de, enfim, várias Sobrecarga funções. mental enorme de tudo para resolver, mais a lancheira. Então, assim, mais a lancheira, né? Então, aqui a gente está pensando nisso. Então, sim, tem luz no fim do túnel e a Ari, inclusive, é uma dessas que está aí para provar. Agora, a rainha da lancheira entrou aí, gente. Gente, ela faz cada lancheira sensacional. Pega as orientações da Nai e realmente operacionaliza, assim, é lindo de ver. Exatamente, exatamente. E, assim, uma coisa que eu sempre falo, né, Bia, assim, porque que a lancheira é tão importante? Porque a lancheira, gente, não é simplesmente uma refeição no dia que a criança faz, né? Ela é responsável por 1/3 da necessidade da criança. E não sou eu que estou falando, não, tá? É o Manual da Sociedade Brasileira de Pediatria de Lanches Saudáveis de 2018, que traz essas recomendações. Claro que cada idade tem as suas necessidades, mas, em média, é 1/3 das necessidades da criança. Então, pensa, a gente precisa dedicar energia, né, direcionar nossos esforços para a gente montar uma lancheira
realmente equilibrada, né? Porque não é E simplesmente... às vezes as pessoas não valorizam, mas assim, é uma refeição fixa que a criança tem na maior parte da semana. São 5 de 7 dias, a criança vai ter no mínimo uma refeição fixa, que é a lancheira. Tem crianças que levam 2 lanches. Às vezes, enfim, às vezes tem até almoço também, é a minoria, né? Mas pelo menos um lanche as crianças fazem. E assim, é uma coisa que às vezes as pessoas, é só o lanche da escola que tá ruim, em casa é bom. Mas pensar que de segunda a sexta-feira é quase todos os dias, gente. É Exatamente. quase todos os dias. E é uma refeição fixa. Então é tão importante quanto o almoço e jantar. E às vezes a gente vê isso muito minimizado, né, no nosso atendimento do dia a dia, assim. Sim, e é um ponto tão relevante, porque assim, lá no consultório eu vejo quantas mães que eu acompanho de crianças, às vezes, que chegam em casa varadas de fome, comendo as paredes, comendo. Eu tenho caso de criança comer o lanche do outro colega, porque não nutria, né? É um lanche que é uma caloria ali, às vezes, vazia mesmo, assim, que não nutre a criança. Então, a lancheira é um desafio muito grande, e eu sei. Assim como a Ari também, ela mostra isso nos stories, né? O maior desejo que as mães têm é ver a lancheira indo, mas voltando vazia, e que essa lancheira não tome tanto tempo do dia para montar, né? Porque são coisas desafiadoras, assim. E é engraçado, porque quando eu penso nessa questão de voltar vazia, eu já tive caso de crianças que eu acompanho, que a lancheira ia, mas voltava vazia porque a criança trocava o lanche. Pegava do coleguinha. E aí o do coleguinha era mais interessante, era mais gostoso. Consequentemente, ele fazia essas trocas, né? Porque a criança, ela tem disso, né? A criança aí de 3, 4 anos, até uns 6 mais ou menos, né? Essa fase pré-escolar, eles têm muito disso, de comer como social, né? A gente vê isso. Tanto que nas oficinas culinárias isso é muito claro. Uma criança começa a comer, o outro vai também, porque o outro tá comendo, e vai puxando, né? Então, como que... Isso é super relatado no consultório, né? Acho que pra você também, mas assim, às vezes a criança não tá comendo muito bem em casa, tá comendo médio, tipo, de jantar, por exemplo, mas as refeições na escolinha ela faz bem, porque comer é social, né, gente? E a criança é um ser que imita tudo, né? Então, uma coisa é assim, às vezes o pai e a mãe em casa nem tem tempo para comer junto com a criança já não tá vendo aquilo, ou, ok, o pai e a mãe, a avó, o cuidador, lancha junto com a criança, ou janta junto com a criança, mas na escolinha, gente, tem lá mais, sei lá, 10, 20 crianças comendo junto, então, assim, a chance dessa criança comer também é muito maior, né? Então, ainda tem essa. Exatamente. E é muito um puxa o outro, né? E aí não adianta, gente. Você falar com uma criança de 4 anos que tem que comer fruta porque é saudável, não vai fazer sentido nenhum para ela, né? Então, assim, é muito mais a gente trabalhar essa fruta, como ela vai chegar para a criança, do que propriamente falar, você precisa comer porque isso aqui é saudável, isso aqui não é. A criança, ela é muito mais do lúdico, do faz de conta. E aí, uma coisa importante, Bê, que eu acho que é legal falar, é porque, assim, eu não sei o que você pensa, mas, assim, tem lancheiras que eu vejo aqui no Instagram. No Instagram é um problema, né? De comparação. Aquelas lancheiras lindas, maravilhosas, cheias de bichinho, de não sei o quê, de palitinho, de cortador. Gente, isso deixa a lancheira mais atrativa? Deixa, mas você não precisa fazer uma lancheira assim todos os santos dias, né? É inviável, assim. É uma coisa que traz uma ludicidade muito legal, mas gera uma frustração muito grande nas mães. Você vê isso no consultório? Pela falta de tempo de fazer daquele jeito, né? Tipo, eu gostaria de fazer daquele jeito, mas nem sempre dá para fazer. Sim, exatamente. Sim. Ou até da mesma habilidade, né? Assim, eu não tenho, Nayara, não tenho habilidade de ficar cortando e fazendo aquelas coisas maravilhosas, assim. Não dá. Origami com a comida, né? Não sei. Mas a mãe não tem tempo. Como é que ela faz? Porque, assim, a lancheira tem que ser, ao mesmo tempo, prática, rápida, mas tem que ser saudável. E aí? Eu não vou fazer origami com a fruta, mas aí eu vou fazer o quê? Ai, esse negócio é muito engraçado. A lancheira, de novo, as mães deveriam saber. E eu sei, eu bato isso muito na tecla de que a lancheira tem que ser prática, né? Para uma lancheira ser prática, a palavra de ordem é a gente tornar a nossa vida do dia a dia com estratégia. O que eu vejo muito acontecendo quando se resolve essas coisas aí? 2 erros acontecendo é muito, muito, muito comum. E isso, Bia, esses 2 erros que eu vou falar são erros que eu vejo até a gente adulto cometer, tá? Quando a gente pensa na nossa alimentação como adulto. A nossa falta de planejamento.
Então, às vezes, a gente abre a geladeira e fala, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou comer? E aí pega a primeira coisa que você vê na frente, e aí isso acaba comprometendo, né, essa lancheira da criança, porque a gente vai montar o que tem disponível, o que a gente pensa. Aí é aquela lancheira que vai todo dia um pão, ou às vezes um biscoito, ou às vezes um pão de queijo, um suco, um iogurte, e fica nisso. Não sai disso. Só que chega uma hora que a criança enjoa, né? Ela não vai... Até a gente, né? Se a gente fica comendo exatamente igual todo A mesma dia, coisa enjoa. todo dia, é. E outro erro muito comum que acontece é a gente lançar a mão de coisa pronta. E aí, quando eu falo lançar coisa pronta, são os industrializados, que a gente vê muito presentes nas lancheiras. Ai, porque tá escrito integral, porque tá escrito fit, porque não tem açúcar, mas tem adoçante. Porque isso acontece, essas trocas. Mas Na melhor das hipóteses, né? Isso quando não tem todinho e biscoitinho recheado e salgadinho e adjacentes. E aí as mães se sentem frustradas também por não conseguirem, né? Porque às vezes eles lançam mão disso. Aqui não é a intenção de julgar ninguém, né, gente? Óbvio que não. Mas pra gente entender que às vezes a gente lança mão disso porque a gente não consegue mesmo se organizar nesse tempo. Então esse é um erro muito comum. Da gente lançar mão de alimentos prontos. E aqui eu tô fazendo até um alerta, se você tem esse costume, de correr na padaria e comprar lá. Porque isso também é um alimento pronto que muitas das vezes tem ingredientes não muito legais, né? Então, as mães aqui, quando eu ensino para elas como montar, né? Como pensar de uma forma mais fácil, que tem que ser prática, dá pra gente montar lancheiras muito gostosas e que não dependam muito de tempo. Eu tenho um caso aqui muito engraçado, que foi de uma criança que ela chegou para mim com excesso de peso. E aí a gente foi trabalhando, lanche e tudo mais, e aí ela comia ultraprocessado, comia lancheira, né, o lanche da escola, porque a mãe trabalha sei lá quantas horas no dia, não tinha tempo para pensar e planejar a lancheira. E aí eu ensinei para a criança montar o lancheiro dela. Então, vamos lá, vamos pensar. A gente precisa disso, disso e disso. Quais alimentos você gosta disso, disso e disso? A gente vai montando. E hoje, alguns meses depois de acompanhamento, a criança mesmo monta a lancheira. Ela tem um quadrinho na geladeira com todos os grupos que ela precisa comer e ela monta. Então, assim, tira da mãe também. Ela tem 9. Bacana demais. Isso é um aprendizado de autonomia, né? Exatamente. Que a gente sempre fala, né? A criança, ela precisa ter essa autonomia e eu acho que é muito legal dessa autorresponsabilidade, né, Bia? Porque a gente sempre fala disso. A mãe carrega muita a mochilinha de eu sou responsável pela saúde do meu filho. Mas dependendo da idade, você pode transferir essa responsabilidade. Não transferir, mas essa corresponsabilidade, né? Sim, delegar algumas coisas, né? Isso é totalmente possível. Sim, total. E quando a Nayara fala mãe, gente, é mãe, é o pai, é a avó, é quem tiver ali responsável. E às vezes é uma equipe que está responsável pela criança. E que bom que a gente às vezes tem mais de uma pessoa, mas é porque na maior parte das vezes é a mãe, né? Exatamente. E aí a gente nesses passos, né, que eu ensino às crianças, são 4 passos super simples que a gente junta o que a criança precisa com o que ela gosta e de uma forma que cabe na rotina. Porque isso é muito importante, né? A criança, a gente precisa juntar, fazer esse combo de uma forma sustentável, porque isso também acontece, né? As mães até tentam fazer esse planejamento, só que começa um dia, começa 2 dias, aí começa a ter problema, aí começa... Vai embananando. É tipo a gente fazer dieta, né? A gente começa um dia, começa 2 dias, no terceiro já chutou o pau da barraca, já esqueceu o que tinha que fazer. Então tem que ser uma coisa sustentável, né? Então eu sempre falo isso, não precisa ser criativa e nem boa na cozinha para você fazer lancheiras com pouco tempo. Mas esses passos seriam quais, assim? Você falou que tem uns passos que tem que seguir para montar a lancheira, assim. O que precisa ser feito, assim, para montar essa lancheira? Deixa eu entender. Então, o que acontece? Como eu falei lá no começo, né? A gente tem você deve conhecer esse manual, né? Da Sociedade Brasileira de 2018, de lanches. Ele foi montado, 78 páginas, eu acho, com um monte de informações e assim, para a população é um jeito muito difícil de entender, né? Assim. E aí eu traduzi isso em 4 passos. Então, assim, na verdade Na verdade é porque ele é um manual meio que para profissionais, né? Então, às vezes, para os pais cuidadores fica um pouco confuso, às vezes, se não for da área e tal. Exatamente.
Exatamente. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei esse manual, estudei, juntei junto com a minha prática, e o que que eu estabeleci, né? Eu brinco com as famílias que a gente vai sempre pensar no lanche com a sigla do nheque. Por que nheque? Porque Nheque. é tipo mordida, sabe? Quando você Nheque vai numa... mordida. Nheque. Isso. Fale-me mais sobre isso. Isso vale para adulto também, tá, gente? Vocês sempre vão pensar nessa sigla para montar o lanche. Então, o que que significa o nheque? São as 4 categorias de alimentos que as crianças precisam consumir no lanche, tá? Tanto o lanche da manhã. Aqui eu sempre considero o café da manhã também como parte dessas 4 categorias para a gente ter. O lanche da manhã, o lanche da tarde, dependendo da criança, fica o horário integral. Então, nheque, sempre pensa na mordida. N de nutritivo. H de hidratação, Uhum. E de energético e C de construtor. Então, são essas 4 categorias. E aí, o que que é cada categoria, né? Para entender, né? Tá. O que que é cada um? O nutritivo são os alimentos que trazem os nutrientes. Então, verduras, legumes, enfim, são os fontes de minerais Fruta também, né? de vitaminas, né? Que a gente fala. São os que realmente nutrem o corpo. O Uhum. mais comum são as frutas, né? Então, as frutas entram no grupo dos nutritivos. O H de hidratação, aqui a gente considera realmente a água como a principal fonte de hidratação. Mas os sucos, água de coco, chá, são alimentos que também hidratam, né? De certa forma. Mas a gente vai usar esses alimentos como parcimônia para não ser a base da alimentação da criança ser Isso só é com tão suco. importante, né? Porque às vezes tem os pais, assim, tem essa preocupação de tem que mandar um suco. Ou a escola tem como rotina ter sempre um suco. E assim, Exatamente. por mais que seja um suco natural ou um suco integral, a melhor coisa para a criança ainda é a fruta, né, Nai? Então, assim, se a gente puder mandar. Tem uma nutri, não lembro quem que foi que eu vi uma aula que eu quase morri de rir, falou assim: é melhor tomar água, comer a fruta e fazer o suco lá dentro da barriga. Exatamente, exatamente. Porque quando a gente come a fruta, né, a gente tem algumas coisas que acontecem, né? Quando eu como a fruta, primeiro eu sinto o gosto da fruta, eu aprendo a mastigar, eu tenho mais saciedade, né? Eu demoro, assim, né? Eu estimulo ali a mastigação, eu tenho uma saciedade que não é ativada rapidamente, igual o suco. Tem as fibras, tem uma absorção mais legal de vitaminas, enfim. O processo de comer A a fruta. glicose é absorvida mais lentamente, né? E também para constipação é bom, né? Criança não ficar com o intestino preso. Então, assim, tem N motivos pelos quais é melhor consumir fruta do que suco. Então, assim, até pode mandar suco na lancheira, mas a gente tem preferência para mandar água, né? Exatamente. E aí, uma coisa que eu sempre falo aqui, Bia, é que assim, o suco vem da fruta. Então, eu tô pensando num suco natural, de preferência, ou minimamente processado, né? Que a gente sabe que de sucos 100% integrais. Só que quando eu falo de suco 100% integral, é uma concentração muito grande de fruta dentro de um potinho, né? Então, assim, se eu penso no suco de laranja, né, numa garrafinha, quantas laranjas precisaram para fazer aquela garrafinha de suco? Então, pensa, tanto de laranja que a criança está consumindo de uma tacada só, né? Fora o risco até de cárie, né, Bia? Porque tem uma concentração de açúcar da São muitos motivos. Aí você, olha, mas é suco integral de uva, é ótimo, é bom, gente, mas você já viu quantas calorias tem no suquinho? Então, assim, mas o meu filho é magro, mas o lance não é só o peso, né? O peso, ok, também, né? Mas o lance é você não ter um aporte de glicose tão rápido, porque senão você faz pico de glicose, faz pico de insulina, para a programação metabólica isso é péssimo, né? Exatamente. Então a gente até pode Então, usar, mas vamos usar com parcimônia aí o suquinho, mandar só de vez em quando. isso. E aí, de vez em quando, conto, né? Porque quando eu falo de vez em quando aqui no consultório, eu já venho uns 3, 4 vezes na semana. Isso não é de vez em quando, tá, gente? Então, 3 de 5 não é de vez em quando. 3 de 5 não é de vez em quando. Porque isso acontece, né? O de vez em quando é muito relativo. Então, aqui eu combino com as famílias 1 a 2 vezes. E assim, suco, gente, deixa pro dia que realmente, assim, acabou as frutas da fruteira, acabou, assim, tá naquela correria, não dá pra mandar nada. Aí você manda o suco, tá tudo bem. E aí lembrar de diluir, né? Que eu acho que uma dica bem legal, que eu sempre falo aqui é isso, assim, vai mandar um suco, beleza, mas não precisa mandar os 200 ml de suco. Manda ali metade, completa com água, né? Deixa ele mais ralinho pra gente não ter essas questões todas que a gente trouxe, né? Para acompanhar uma coisa, né? Tipo, eu vou mandar um sanduíche hoje.
combina ali um suco, tudo bem. Mas não ser a base da lancheira só o suco. E aí uma coisa que eu sempre falo é, se você tá mandando suco, evita de mandar outra fruta. Porque você tá mandando fruta 2 vezes, né? Suco e fruta, 2 vezes. Então aqui eu sempre faço esse combinado com as famílias. Vai mandar suco, manda só o suco. E aí, em vez de você mandar suco, você manda um vegetal. Que entra no suco também, Entendi. né? Manda, tipo, sei lá, um tomatinho, com queijo, aquela coisa assim, um palitinho de cenoura com hummus ali. Isso para crianças que comem, né? Porque a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco, das que não crianças comem. que não comem. Mas assim, crianças Então, que comem essa parede... os nutritivos, que são os que têm vitaminas, Isso. a hidratação e qualquer outra coisa, o É energético. Aí são as fontes de energia, que são os carboidratos, né? Quando eu falo em fontes de carboidrato, eu falo de carboidratos de boa qualidade. Não estou falando de passatempo, não estou falando de bisnaguinha, de clube social. Isso não é energético, tá? Tem problema da industrializado? Não, mas você saber mandar o industrializado legal, já são outros 500, né? Então, industrializado não é tudo igual, né? Tem uns menos piores do que os outros, né? Exatamente. E isso vai ser um ponto que vai ser muito relevante quando a gente pensar nas crianças que não comem. Mas, retomando os 4 grupos, nutritivo, energético, hidratação energético são os carboidratos, né? Esses que eu comentei. Então, pode ser pipoca, pode ser um bolo, pode ser uma panqueca, pode ser um sanduíche, pode ser um pão de queijo, pode ser enfim, uma infinidade de opções e de combinações, né? Porque, por Batata exemplo, doce, cozidinha. milho, a Lala come milho, né? A Ari manda para ela milho cozido lindamente, mas tem crianças que não comem, tá tudo bem. Mas assim, o mesmo pãozinho que você manda de sanduíche, você pode transformar numa mini pizza. Então, assim, a gente consegue transformar o mesmo alimento que a criança gosta de diferentes formas para que ela também continue aceitando, tá? E o último grupo são os construtores. Então, o C do nheque são os alimentos construtores, que são as proteínas. Então, pode ser um ovo, um queijo, um iogurte. Aqui eu considero como construtor também as castanhas, né? As oleaginosas. Isso, você entra como proteína, às vezes uma pasta de amendoim. Sim, eu considero como um construtor também, né? Assim, um regulador. Então, as oleaginosas e as leguminosas também. Então, por exemplo, um grão de bico, né? Que eu falei do hummus, é uma super forma da gente mandar um alimento construtor também para a criança na lancheira. Dentro dos alimentos que a criança gosta. Porque não adianta você mandar um alimento, porque é bonito mandar um grão de bico. A criança não vai comer. Vou mandar um grão de bico que formato de pipoca, aquele grão de bico do air fryer que você mencionou de fazer petisco. Ele é uma delícia, mas tem que ser dentro do que a criança gosta, né? Então, assim, dentro dessa forma que eu ensino, né, para as mães que estão em acompanhamento, a gente une essas 4 coisas, né? Essas quatro categorias. A gente pensa quais são os alimentos dentre essas 4 categorias que a criança come, e aí a gente ajusta para que isso caiba na rotina de uma forma sustentável, né? Então, aqui, como que eu trabalho isso, né? A gente pensa nas características da criança. Então, ela gosta de coisas crocantes, ela gosta de coisas macias, gosta de coisas mais geladinhas. Então, a gente vai fazendo essas combinações e aí, no final, a gente tem um cardápio específico para aquela criança. Factível, né? Que ele vai aceitar. Exatamente. Porque não adianta, né? Eu ter essas 4 categorias, jogar ao vento e torcer para a criança comer. Porque aí a gente cria um problema de que se ela não comer, ela vai comer a parede quando chegar em casa, né? Ela vai destruir tudo que vê pela frente e ainda vai ficar com fome na escola, que não é nosso objetivo. Mas e esses meninos que não comem tudo, assim, que são mais seletivos? A gente brinca, né? Mais escolhetivos. Que às vezes não chega a ter uma seletividade, mas a criança escolhe bastante o que come, não tem uma variedade tão grande assim. Como que não passa aperto, Deus? Então, aperto, eu brinco que a gente escolhe os apertos que a gente passa, né? E aí, a gente tem vários pratinhos para administrar. Qual que a gente vai administrar primeiro? Quando a gente pensa na criança seletiva, e aí que eu estou pensando em crianças seletivas e escoletivas, né? Porque são diferentes. Crianças seletivas são crianças que realmente têm um número muito limitado de alimentos. Só que, Bia, eu tenho crianças seletivas que comem variedade dentro do que eles aceitam.
E aí a gente consegue, com muito custo, mas a gente consegue colocar nessas 4 categorias que eu falei do INHEC. Porque, por mais que seja um repertório menor, a gente consegue fazer combinações diferentes. E aí, quando eu penso numa criança seletiva, né, que escolhe as coisas, ela tem características que são muito marcantes. Às vezes a criança gosta, igual eu estava falando, de alimentos crocantes. Então, vamos investir no crocante. Vamos pegar o que ela come e vamos investir nessa textura. Ah, ela A gosta Raquel muito... falou, a Raquel Mendes é minha paciente, as meninas dela, ela tem uma seletiva e uma escoletiva. Aí ela Então, falou, tá parecendo que mandou pra mim. É para você também, querida. é possível, né? Eu tenho pacientes, como eu falei aqui, em acompanhamento, que a gente consegue fazer essas combinações. Esses milagres. Esses milagres acontecem. É difícil, mas acontece bastante aqui. Disso, né? Da criança ela ter essas mudanças. A gente tem... A criança tem limitações, mas dentro das limitações dela dá pra gente pegar o que ela gosta Isso. mais e tentar ajeitar. É isso que você está dizendo. Uhum. Eu tenho uma paciente, por exemplo, te dar um exemplo dela. Ela gosta muito de pão de forma, gosta muito de requeijão, gosta muito de... Acho que fruta ela não tem tanta restrição, mas não come muitas proteínas e não come, assim, de texturas também. Ela gosta de coisa mais macia. Aí a gente faz sanduichinho, a gente faz um sashimi, que ela gosta muito de sashimi. A gente pega o pão de forma, a gente passa requeijão, enrola, corta em rodelinhas e bota um palitinho e vira um sashimi de pão de forma. Sensacional! Isso também deve dar para fazer com patês e hummus e tudo. Exatamente. E é nisso que a gente vai entrando com os nutritivos, com o construtor, né? A gente vai fazendo esses balanços. E as mães aqui, elas têm um banco de ideias, né, Bia? Porque eu acho que a criatividade é um ponto que pega muito. Aqui elas têm um banco que eu vou alimentando sempre quando eu vou atendendo essas mães, que aí eu vou tendo as ideias e aí eu vou colocando lá para dentro. Então, elas têm acesso a essas ideias. E são ideias simples, né? Então, tipo essas de pão. Só enrolar, você já muda a forma com que a criança recebe. Um boladinho de pão de forma com alguma coisa cremosa ali, que a criança gosta de cremoso. Entendi. Entendeu? É super possível, né? Um pastel assado usando massa de pastel mesmo. E aí faz um patezinho ali de frango com requeijão e cenoura batida, com queijo, coloca na airfry, pronto, sucesso. Não é uma coisa tão trabalhosa, você consegue deixar congelado e aí isso vai tirando. Então, assim, solução tem, né? A gente só tem que botar as cacholas para funcionar e ter ajuda, né, para direcionar esses pensamentos, para entender cada caso, porque, como eu falei, cada caso é cada criança tem suas especificidades, né? Mas assim, e se esses negócios. A mãe também tem medo de perder esses negócios, né? Tipo, gastou um tempão fazendo ali esse pastel aí, coisa que perde, se a criança não aceitar. Como é que? Eu acho às vezes complicado. Assim, vou te dar um exemplo, por exemplo, das frutas, né? Essa mesma criança é uma criança que não come se tiver, por exemplo, a maçã. Maçã é um negócio na lancheira que é prático, mas não é tão prático assim, porque ela fica escura, digamos assim. Se você picar, né? Se for picada, vai escura. Exatamente. Só que tem técnica para você não deixar ela escurecer. Então, uma das coisas que eu ensino às mães eu descobri recentemente, por conta dessa criança minha seletiva, que ela não come a maçã, porque se a gente pingar limão ou laranja em cima, a vitamina C, né, ela é um antioxidante, ela não deixa a fruta escurecer. Só que essa minha paciente, ela não gosta de limão nem de laranja. E aí, como que eu vou resolver esse problema, né? Aí, conversa vai, conversa vem com a mãe, testa aqui, testa ali. Como que a gente descobriu uma das técnicas? Colocar a imersão numa água com gás. A água com gás, por algum motivo, que eu ainda não descobri a fórmula química para isso, ela impede a oxidação da maçã, por exemplo. E aí a gente mas aí a mãe já mandaria, o pai já mandaria picadinho, porém na água com gás. Não, faz isso antes em casa. Deixa na imersão, porque tem mãe que deixa tipo, na água com sal. O sal também tem essa... Mas aí dá gosto. Exatamente. Então, na água com gás... Mas aí deixa de molho e depois manda fora do molho. Não precisa mandar o potinho com água.
Não, tira do molho, tá? Porque senão fica esquisito também. Não, sei lá, tô Então, aqui tentando entender como é que é. Você tem que mandar o potinho com a água e a fruta dentro. Não é. Você deixa não, de molho, depois tira do molho. isso, eu não expliquei direito. Você faz a mesma Não, imersão só que a porque gente eu tô faz. aqui tentando na minha cabeça operacionalizar. Se eu estivesse fazendo agora essa lancheira, como Você seria? pega Porque a pessoa a aqui não manja maçã. muito de cozinha, então né, tem que desenhar, né? Exatamente, vamos lá, volta um passo. A gente pega a maçã, pega a banana, pega a pera, enfim, todas as frutas que escurecem, corta e coloca de imersão mesmo num potinho com água, com gás e deixa ali uns 15, 20 minutos imerso mesmo. E aí depois você tira esse potinho e coloca direto no pote da criança levar pra escola, No entendeu? outra vasilhinha lá, sem água nem nada, e aí não escurece. Não, é Sensacional. genial, E genial. a outra coisa E é pingar um pouquinho de laranja ou limão, também rola, né? Esse daí eu conheci. sim. Esse aí é o clássico, né, que a gente fala. E aí, quando a gente pensa em conservação, existem várias receitas que a gente consegue congelar e até alimentos, né? Então, por exemplo, que eu sempre falo, o iogurte é um alimento super legal da gente mandar na lancheira, mas muita mãe tem medo de mandar Ah, eu porque... ia te perguntar isso. Toda vez que eu falo que é pra mandar iogurte na lancheira, eles falam assim, mas não vai azedar, vai ficar fora da geladeira? E isso? Como é que é essa conservação disso aí? Então, a gente tem alguns caminhos, né? E um dos caminhos que eu ensino é o congelamento. Você pode congelar o iogurte e mandar congelado na lancheira que não perde. Porque até a hora Você tira do freezer e põe congelado na lancheira. você tira lá, coloca congelado, igual uma pedra, de manhã cedo. E aí, na hora do lanche da criança, o iogurte já descongelou e tá E não fica geladinho. ruim aguada assim, Não. não? Garota. Mas se eu mandar sem congelar, ele vai perder? Perder depende aí depende do material de conservação da lancheira da criança, né? A gente tem os gelox, que ajuda a temperatura, enfim, tem outras estratégias de conservação. Mas as próprias receitas, né? Quando eu falo aqui de conservação, eu falo tipo essas receitinhas de bolo, granola, granola até que não, mas pastelzinho, essas receitas mais que a gente consegue fazer e deixar congelado, né? Esse daí você Porque já tinha me explicado isso. Tipo, eu já vi também em alguns lugares que eu sigo, tipo, bolinhos, biscoitinhos, pãezinhos, dá pra fazer um tantão e congelar. isso, E algumas coisas mandar congelado, igual você falou, tira a pedrinha da geladeira e põe na lancheira congelado. isso. E outras coisas tem que assar, né? Ou já pode guardar E aí, assado congelado. pode, mas depende da consistência, né? Depende do preparo. Então, por exemplo, coisas que são mais homogêneas, como vou dizer, tipo, coisas que vão. Tem coisa que dá certo congelado, tem coisa que não dá certo, né? Creme, por exemplo, coisas mais cremosas, que vão creme de Ah, sim. leite. Não presta. Mas eu tô falando assim, tipo, bolinhos, pãezinhos, essas coisas dá pra fazer Sim. assado e depois congelar, né? Pode. Bolinho, eu sempre falo isso. Faz uns 2, 3, congela e tem o resto da semana aí pronto. E aí você vai variando ao longo da semana, né? O sabor e tal. E aí você vai ter que tirar um dia só da semana para se organizar e aí fazer essas técnicas, né? Deixa tudo congelado, pré-pronto. E aí você só vai colocar na lancheira. E um outro erro que eu vejo muito, Bia, pensando nessa questão de desperdício, né? Aí o desperdício tanto de tempo, porque a gente se esforça para fazer e a criança não come, quanto de desperdício de dinheiro mesmo, porque às vezes a gente perde esses alimentos, quando a gente lança mão dos industrializados, que é o que a gente estava falando. E quando Aí eu eu ia te penso, perguntar isso, se a mãe não tem nem esse dia livre pra fazer, porque às vezes nem dia livre não tem, né? Tipo, né? O domingo não é livre, às vezes tem um neném pequeno, ou não tem uma pessoa que ajude pra fazer, e aí sim, tem, tipo, tem uns industrializados menos piores, né? sim, existem algumas formas, né, de a gente conseguir ler o rótulo, lógico, a gente sempre vai levar para esse caminho para ensinar a ler o rótulo, que é a melhor forma para a gente saber se um alimento é legal ou não, a gente entender o que a gente lê nesse rótulo. Mas também a gente tem essas listas de industrializados já prontas, né? Aqui eu entrego para os meus pacientes também, acompanhamento da lancheira, que facilita demais a vida, porque você só consulta essa lista e vai direto no supermercado, já pega o que você precisa, né? E qual é o ponto do industrializado, Bia, que eu acho que é importante a gente ressaltar, que é o seguinte, pensando naquelas crianças seletivas, tá? A criança, quando ela é seletiva, ela tende a criar um padrão de paladar, de sabor, de consistência, de textura. E aí, quando eu penso no industrializado, ele é muito mais previsível,
né? Então, quando eu penso, por exemplo, no iogurte de morango, é um iogurte que é muito previsível o ano inteiro. Então, se eu compro em janeiro, em julho ou dezembro, vai ter o mesmo gosto, mesma cor, mesma textura. Então, o industrializado, a gente precisa ter uma certa cautela quando a gente quer melhorar essa qualidade dele. Por quê? Quando eu mando um iogurte natural para criança, que é seletiva, porque eu quero melhorar esse iogurte de morango processado, qual a chance dela aceitar? Baixíssima. Porque é completamente diferente do que ela estava esperando, né? Então, assim, o industrializado a gente precisa melhorar ele aos poucos. Então, se a criança gosta do iogurte de morango, parará, pururu, eu vou melhorando devagarzinho em casa, para depois mandar na lancheira. Não vai me inventar de mudar da água para o vinho e iogurte, porque já descobriu que não é tão legal, porque não vai dar certo. E o nosso objetivo é que a criança coma lanches que sejam nutritivos, mas que ela coma aquilo que você está mandando. Então, fazer pequenas modificações nesses industrializados é um caminho bem legal. Mas antes, eu acho que entender o grau de casa. processamento dos alimentos é importante, né? Porque nem todo industrializado é ultraprocessado, né? Às vezes tem um minimamente processado, dá para comprar uma coisa ali mais prática, mais pronta, que não vai ser tão cheio de aditivos. E mesmo dentro dos ultraprocessados, tem alguns que tem um rótulo melhor, né? Exatamente. Eu acho que é importante aprender a ler rótulo, identificar o que são as coisas. Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho batalhado bastante com os pacientes, assim. Vamos ter um senso crítico do que a gente está consumindo, né? Olha aí, vira aí o rótulo, o que está escrito, né? Tem 50 coisas que você não conhece, né? Ou tem uma, duas, né? Exatamente. O princípio de leitura de rótulo é esse, né? Que eu sempre falo com as crianças. Eu ensino isso para as crianças também, né? Do que você tá lendo aí, você sabe o que é? Você faz isso em casa? Você consegue pegar o que tá aí e repetir? Não? Então corre. Então, assim, quanto mais nomes estranhos, pior a qualidade é, né? Mas nem tudo que é industrializado é ruim. Então, assim, não precisa também nem viver ao céu nem à terra, de ficar escrava da cozinha ali, tendo que fazer receita todo dia, meu Deus do céu, que loucura. Mas também ficar fazendo a base da alimentação de pacotinho. Então, existem industrializados que são legais, existem uma lista, né, enorme que a gente consegue ter de opções. Então, por exemplo, a gente tem os chips de fruta, né? Então, chips de maçã, chips de banana, chips de... O que mais que existe? Tem um monte de tipos de fruta desidratada, né? Na forma de chips. Tem a própria batata, mandioca, batata doce, enfim. Se a criança gosta desse crocante, por que não mandar isso na lancheira? Né? Existe, já está pronto, você consegue comprar isso e colocar lá. E é uma forma prática, que não precisa fazer em casa, que você consegue nutrir essa criança também de uma forma que ela coma, né? De uma forma que ela goste. Então, assim, o medo de perder, de gastar dinheiro, de investir nessas coisas, a gente tem que entender para onde investir com inteligência. Porque a lancheira precisa ser prática, ela precisa ser gostosa, que você não gaste muito tempo para ficar pensando. Então, uma coisa que eu sempre mostro aqui e disponibilizo para os meus pacientes são cardápios semanais. Então, assim, aqui... Já ter um norte talvez ajude, né? Exatamente. Então, assim, receitas simples que vocês consigam fazer e congelar, mas também receitas, ideias que vocês consigam comprar e deixar pronto, né? Esses industrializados legais. Então, a gente consegue fazer esse equilíbrio e já está pronto. Então, é só tem alguns lugares também bem legais aqui em BH, que é onde que eu tô. Às vezes você consegue alguns lugares, pessoas que fazem, né? E que você consegue comprar um produto caseiro, para quem não tem muito tempo de fazer. Sim. Ou minimamente processado ali, então fica tão bom quanto se você estivesse fazendo. É menos processado do que ultraprocessado, então tem essas opções também, né? Sim, sim. Aí em BH tem um monte de lugares, mas assim, eu confesso, Bia, que alguns lugares que eu já provei não eram lá muito apetitosos, a cara não era muito boa, mas tem uns lugares bem legais. Então, quem quiser depois indicação pode chamar. Aqui não vou fazer, né? Obviamente, mas por questões éticas, mas no privado a gente consegue conversar e eu mando algumas opções bem gostosas que eu já testei também. Que a gente confia, né, na qualidade e que facilitam, né? Porque aí a gente não precisa fazer isso em casa. Mas aqui no meu perfil mesmo, assim, tem um monte de receitas super simples, super ideias variadas aqui.
de montagem de lancheira também. Aqui no meu também tem nos destaques um que chama Receitas, aí tem essas receitinhas, algumas inclusive roubadas da Nath. É sobre isso, a gente está aqui para isso. Para ajudar, né? Porque assim, a vida das mães é muito atribulada, das mães, dos pais, dos cuidadores, enfim. A tarefa de montar a lancheira é uma tarefa difícil, é uma tarefa diária. É isso que eu falo. O problema maior, eu acho que é esse, assim, nunca tem fim, não tem fim, é para sempre, né? Talvez não seja. Até para sempre, até a gente virar adulto, porque aí a tarefa da mãe, né, vai ser nossa, porque a gente continua lanchando. Sim, mas assim, é uma tarefa que não tem, ela é diária, que você falou, né? Não tem fim, não. A gente tem que perseverar nela. Exatamente. E a gente aprende, né? Então, e é muito legal quando eu vejo as mães, mas mais do que isso, as mães, as crianças mesmo, aprendendo o porquê que é importante elas se preocuparem com o lanche delas. E aí eu acho uma fofura os meus pacientes mostrando. Aí eu vi minha lancheira hoje. Aí eu montei isso. Aí manda a foto da lancheirinha toda montada. Porque é isso, né? Nosso objetivo, eu sempre falo isso, é plantar a sementinha que isso transborde nas crianças, né? E isso leva para a escola. Então, quantas crianças que eu já atendi que passaram, né, nesse acompanhamento da lancheira, que levaram para a sala de aula e os amigos começaram a mudar a lancheira também, né? Aí a mãe... Isso é tão importante, né? Porque às vezes eu já tive queixas, assim, muito engraçadas, assim, que a criança queixa, falou assim, eu não quero que você manda mais isso, porque eu estou passando vergonha, porque meus colegas levam aquilo, outro. Sim. E ao contrário, né? Tentar convencer os outros coleguinhas e os pais dos coleguinhas que aquilo é importante, né? Exatamente. E que nós estamos construindo o futuro desses meninos, assim, o hábito alimentar, né? O paladar, a rotina. Então, é muito importante, é uma mudança de paradigma mesmo. Assim. Exatamente. E a gente precisa dar atenção para isso, né, Bia? São 200 dias letivos no ano pensando na lancheira. E essa tarefa, ela não pode ser tão desastrosa e nem tão preocupada, assim, de descabelar. Então, quanto mais a gente puder facilitar para essas famílias, mais a gente está aqui batalhando para isso, para tornar mais simples, mais prático. E é muito legal isso, né? Ver as crianças e aí as mães chegam no consultório, não era assim, é o acompanhamento da criança, mas eu melhorei a minha alimentação, eu emagreci, eu mudei nos exames. Por conta disso, né? Porque a gente toma a correria do dia a dia, a gente sabe, o consultório é muito. Às vezes a gente nem almoça, né? A gente almoça, às vezes, umas coisas bem difíceis tem dia. Porque não dá. Mas, assim, a gente tem que pensar que a alimentação ela é uma prioridade na nossa vida. É a nossa saúde baseada nisso. Então, isso precisa, sim, cada vez mais a gente bater nessa tecla de que é importante a gente pensar e não deixar em segundo plano. Porque eu tenho certeza que todo mundo está aqui nessa live tem certeza que quer fazer o melhor pelo filho, se desdobra, fica até de madrugada se for preciso, enfim. Que a saúde da criança não é para ficar em segundo plano, né? Não é a intenção deixar correr risco. Mas, por outro lado, a gente precisa ter essas ferramentas para deixar mais fácil, né? Essa tarefa que não é fácil, de fato. Basicamente é isso. Muito bem, doutora Nayara. Muito obrigada, viu, por ensinar tudo isso aí pra gente, maravilhosa. Quais são os alimentos, a importância de ter todos eles todos os dias, como tentar flexibilizar dentro do que a criança gosta. Muito bom, muito bom. Isso é muito legal, né? Assim, eu sou apaixonada e meus meninos tudo sabe ler rótulo, sabe quantidade de açúcar. Outro dia foi o quê? Uma oficina foi da Páscoa, a gente estava trabalhando no chocolate e o açúcar. Aí a mãe tava assim, sentada, e aí a gente tava fazendo o joguinho do A Conta Açúcar. Aí a gente tava discutindo sobre a quantidade de açúcar do iogurte. Aí a criança virou pra mãe: nunca mais você vai comprar aquele iogurte. Olha a quantidade de açúcar. É muito engraçado. E aí fica muito mais fácil, né? Porque a criança ela entende a importância daquilo e muda de fato. E aí a mãe me falou: não, né, nunca mais a gente compra o iogurte, porque depois daquele dia, se vê na prateleira, já muda, já compra outra coisa, enfim. E criança seletiva, inclusive. Então, é possível, tá, gente? E aí, Bia, eu queria aproveitar o ensejo. Não sei se as pessoas que estão aqui me seguem, viram. Eu tenho um curso, né, que é o curso do Beabá da Lancheira Prática, que ele foi pensado nisso tudo que a gente trouxe para facilitar a vida das mães, né, que são muito atarefadas, cheias de coisa para resolver e que não querem deixar
a saúde das crianças em segundo plano. E aí esse curso ele foi baseado nessa forma de pensar, associando o que a criança quer, né? Ela precisa comer com o que ela gosta de comer. E Uhum. para quem está aqui na live, semana passada a gente estava fazendo uma condição especial de aniversário e do mesmo nutricionista, né? Porque Inclusive, precisa. é aniversário da Nayara sexta-feira, viu, gente? Quem conhece, quem não conhece também, mande parabéns, que ela gosta demais de fazer aniversário. Nunca vi, parece eu. A gente é irmã de alma, tá vendo? Só nasceu em épocas diferentes e meses diferentes. Mas, pensando no mês do nutricionista também, porque dia 31 de agosto, quero receber parabéns novamente, porque é o dia do nutricionista, eu resolvi reabrir as vagas do curso, porque é um curso que eu tenho acompanhamento das famílias. Então, a gente fica num grupo do WhatsApp, eu vou ajudando as mães a montarem essas lancheiras e também terem acesso aos cardápios semanais do próximo semestre todo montado. Então, Uhum, uhum. eu vou disponibilizar um cupom específico de aniversário para vocês, só que esse cupom só vale até meio-dia de amanhã. Então, para vocês ficarem espertas e já garantirem a vaga de vocês. É um curso super tranquilo de fazer. Eu brinco que, assim, se você conseguir assistir que 10% dele, você já resolve tudo. Não sou eu que tô falando, tá? As mães que trouxe esses exemplos me falaram, né? Eu não assisti tudo, vou falar a verdade, mas o que eu assisti já consegui mudar. Então, Maravilhoso. é super dinâmico, assim, aulas super curtinhas. Os cardápios estão lá, formas de industrializados do bem estão lá. Como conservá-lo na lancheira, enfim, tem tudo isso lá dentro e eu vou estar junto com vocês para dar esse suporte na comunidade. Então, tô lá o tempo inteiro, durante um ano, vocês conseguem ter acesso a mim através do curso. E aí, Bia, o cupom eu vou deixar nos meus stories, mas é Bia15, Ah, porque com fofo desconto. você. Eu botei para você. Bia 15, cupom. Vou Bia, escrever aqui, ó. 15. Ah, tá. Isso. Vai ter. Sempre. Pra... Pessoal, por isso que eu quis chamar a Nai para fazer essa live, porque assim, é uma demanda tão grande das mães agora na época de retornar às aulas, essa questão do lancheiro. Eu falei, gente, vou chamar a Nai, porque ela está estudando isso, está fazendo um curso específico sobre isso, para ela falar um pouquinho, né, pra gente sobre esse tema maravilhoso. Nai, obrigada. Quem pudesse fazer o segmento com ela, e tenho certeza que vai ajudar muito também. Aqui a gente sempre tá junto. E quem tiver dúvida, a gente pode mandar aqui também na live ou deixar nos comentários. Para a gente realmente construir lancheiras que nutrem, que as crianças comam e que seja prática, tá? Porque aqui a gente E, pessoal, vai ficar salvo, tá? Para quem vocês acharem que possa interessar, aprender aí quais são esses grupos que tem que ter na lancheira, como, né, que a gente precisa montar e tal. Envia essa live aí ou veja depois aí quem não conseguiu ver tudo, não pegou o começo, que a Nai falou quais são os grupos dos alimentos que tem que ter na lancheira, sabe? Como tentar flexibilizar isso para a gente poder não perder esse material aqui, que eu achei que a live ficou muito legal, eu acho que vai ajudar vocês. Ai, que bom. E quem precisar de mais de ajuda ainda, é só me chamar também. A gente está aqui sempre disponível. E sempre é uma lindeza. Eu amo vir aqui para conversar sobre o lancheiro, sobre alimentação infantil. E vocês vão ter que aguentar a gente ainda esse mês de agosto, porque tem coisa vindo aí. Então, por enquanto, a gente vai ficar aqui só na lancheira mesmo. E quem tiver outras dúvidas, enfim, estou à disposição para tirar, enfim, para conversar. E o que vocês precisarem, contem comigo de verdade, tá bom? Porque E aqui a terça que gente vem a gente vai voltar para fazer uma live sobre introdução alimentar e aleitamento, que a gente vai fazer especial para a Liga do TT, que é um grupo de mulheres maravilhosas que a gente faz parte, de profissionais materno-infantis que apoiam o aleitamento, e eu e a Nayara vamos fazer live sobre esse tema. A Liga está fazendo várias lives nesse mês de agosto, que é o mês do aleitamento materno. Então eu e a Nay estaremos novamente aqui terça que vem para falar sobre esse tema. Para os menorzinhos, né? Os de vocês já têm lancheira, então quem conhecer mães de menorzinhos, bebezinhos que estão começando a introdução alimentar, terça que vem nós estamos aí. É isso, gente. Esse mês vocês vão ver bastante gente falando de produção alimentar e vai ser bem legal. Então, não percam, inclusive, quem tem criança pequena ou quem tem criança com lancheira, sempre tem, como diz minha mãe, todo lagartixa conhece um crocodilo, ou vice-versa, não sei. Então, manda para as outras mães, para essas dicas que eu acho que vão ser super produtivas. E, novamente, quem precisar de ajuda, é só chamar que a gente está aqui à disposição. Bacana demais. Obrigada, Nai. Beijo enorme. Obrigada quem assistiu aí tudo, quem assistiu só um pedaço. Até mais. Um beijo.
Bebê.